E aí, como foi a semana? Tudo bem? Emitiu menos gases no planeta? Eu acho que sim, né? Hoje nós vamos falar sobre diabetes infantil. Vamos lá? O que é o diabetes? Todo mundo sabe, é o açúcar no sangue. Mas quando isso atinge a criança, como ela se sente? Tem muitos desafios, né? Às vezes na escola a criança é discriminada, fala baixinho, a merendeira já sabe, já conhece a criança, então faz o pratinho dela com menos carboidrato. E a diabetes infantil, a maior parte é do tipo 1, né? Por algum defeito congênito ou por hereditariedade, a criança é diabética porque o pâncreas é que produz a insulina, a gente já falou sobre isso. Então, se ela tem em menor quantidade ou não tem, né, no caso, ela tem que fazer a picadinha, né, tem que colocar insulina. Então, ela tem que estar sempre atenta, então vai ter que conversar com a criança, porque tem fases que a criança fica rebelde, né? Então, mas tem que ver que essa criança, além de ser dada mais atenção, não pode mimar a criança, porque ela vai conviver com aquilo normalmente, como outras crianças. Isso não vai fazer diferença alguma, né? Ela vai diminuir apenas o carboidrato e vai tirar o açúcar, né? E fazer um exercício físico, que é bom para qualquer criança. Mas ela tem que estar consciente, então é bom conversar com a criança, explicar direitinho. Às vezes necessita até de uma ajuda de um psicólogo ou de uma pessoa experiente que possa, né, explicar direitinho para a criança como isso funciona. O resto é tudo normal, né? Pode comer fruta. Ah, mas aí tem coisas que ela vai se privar. Vai se privar para a saúde dela, como todos nós vamos nos privar. Mas pode comer bastante coisa. Tem também o diabetes, não é muito comum assim, como esse, que a criança, numa determinada idade, geralmente às vezes passa 6, 7, 8 anos, às vezes só vai descobrir que é diabético lá pelos 10 anos, né? Passou, aí a criança que era gordinha, porque aí já é tipo 2, não é insulino dependente como a outra que eu estava falando. Aí essa criança geralmente é de maus hábitos, ela é uma criança obesa, está acima do peso, né? E aí começa a ficar diabético também. Às vezes a produção de insulina é pouca, né, para dar conta de tudo. Aí vai fazer um teste de glicose, a glicose lá em cima. Esse é mais fácil também de controlar, né? Com exercício e boa alimentação, já às vezes é até suficiente. Nem precisa de medicação. Então, você que é pai, você que é mãe, tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Não dá refrigerante para criança, pelo amor de Deus, não dá, não tem necessidade. É uma caloria vazia. Dá refresco natural. Deixa um pouquinho a preguiça de lado e vai fazer seu refresquinho, né? Às vezes, aquele suco de garrafa também pode ser até utilizado, mas não frequentemente. Olha aquele negócio. Frequência, olha a frequência. O que eu dou para o meu filho? O que eu levo para merenda? Eu não quero levar fruta, eu não quero levar iogurte, né, que seja desnatado com fruta, com um pouquinho de granola sem açúcar. Pode botar uma fruta, um mix de castanha, pode colocar amendoim sem casca, né, na merendeira, né, na pasta da criança, ou ela pode almoçar na escola, a escola também fornece fruta, né, pelo menos as escolas públicas têm essa preocupação de fornecer uma alimentação muito saudável, com minimamente processados, quase não tem mesmo. Então, incentivar o seu filho a merendar na escola, não levar besteira para a escola, porque você vê crianças com aqueles biscoitinhos que não tem nada a ver, não tem valor nutritivo nenhum, é biscoito de vento, e ainda levam uma outra marca de uma bebida açucarada pra caramba, né? Aquilo faz um mal danado. A gente faz um trabalho junto às crianças, explicando aos pais que deve incentivar seu filho a merendar na escola, de não dar esse tipo de alimento para a criança, né? Seja diabético ou não, né? E tem coisas que pode dar para criança diabética, é um sorvete. Faz um sorvete natural.
Um sorvete natural. Você corta a banana em rodelinha e congela. Corta o morango, congela. Corta, tira a semente da goiaba, congela. Do abacaxi, corta em cubinho, congela. Aí você vai variando o seu sorvetezinho. Tira um pouquinho daquele congelado, um pouco de cada, né? Geralmente só de 2 sabores. A banana é sempre pouca, mas que dá aquela consistência, né, maior. E você pode também, se você não quiser fazer, aí bate só os dois, tira um pouquinho, deixa uns minutinhos e depois você bate. Por exemplo, uma delícia, banana com morango. Esse sorvete é delicioso. Com abacaxi também é muito bom. Ou então você pode fazer um frappé, que é o leite, pode ser semi-desnatado, e você bate com essa fruta congelada, fica muito gostoso. Se não quiser bater com a fruta congelada, pode ser até com suco de fruta, né? O suco, por exemplo, morango ao leite, maracujá ao leite, também são coisas que você pode fornecer para sua criança. E tem muita receita de bolo que não leva açúcar, não leva nada. Lá no meu Facebook tem receita de bolo, tem várias receitas, tem até de mousse. Ah, eu quero umas receitinhas. Ah, você coloca para mim? Vou colocar para você. Dei umas dicasinhas, mas com o tempo você vai pegando tudo isso. A criança, ela tem que ser tratada, isso a gente tem que firmar bem, como uma criança normal. Só que ela vai ter aquela picadinha e vai ter que observar para não dar hipoglicemia. São várias crianças que têm esse problema, né? Que ficam, às vezes, muitas horas sem comer e tem uma sensação de desmaio, fica gelada. Então, isso aí tem que, rapidamente, comer um pouquinho de carboidrato. Você tem uma fruta, come imediatamente logo, porque o nível baixa também demais, aí também dá problema. Então, tem que ficar atento à criança explicar tudo isso, né? E por isso ajuda, às vezes, de um profissional é importante, né? Levar o nutricionista. Ah, mas como é que eu vou saber se meu filho é diabético ou não? Tem os sintomas, né? A criança começa a emagrecer, fica irritada, tem muita fome, urina demais, tem sede demais. Então isso, já fica atenta. Se já tem caso na família, mais atento ainda, né? Porque aí vai pedir um exame, né? Vai fazer o teste de glicose para ver se está dentro do padrão normal ou não. Se não tiver, já tem que buscar ajuda logo. Então, os pais têm que ficar bem atentos se já tem caso na família. Aí a criança vai usar qual adoçante? De preferência um natural, né? Uma estévia, né, no caso. E se a criança for acostumada desde pequena, ela nem tem frutas que não precisa nem botar açúcar, polpa de fruta nem precisa. Na escola pública, criança de creche, nem açúcar tem. Então isso daí já vai, tudo é o paladar, tudo é o hábito, né? A pessoa já vai sendo acostumada daquele jeito. Tanto que se tiver um pouco mais de açúcar, a criança acha aquilo horrível. Então é por aí, tá bom? Seu pai, mãe, fique atento à alimentação do seu filho. Cuidado com aquilo que ele come. Às vezes tem coisas embutidas nos alimentos. É muito açúcar que contém. Ah, seu filho é natural. Não é. Olha bem, acostuma a ler o rótulo das coisas que você compra. Fique atento. E assim seu filho vai crescer sadio, tranquilo e você vai levar numa boa. Tá certo? Foi fácil, não foi? Se tiver alguma dúvida, se quiser receita, pode pedir também, a gente coloca, tá bom? Então ficamos até o próximo episódio, te vejo aqui novamente. Beijo, até a próxima, se Deus quiser.